E a nossa entrevistada de hoje é a Sheolide Lima. Ela é psicóloga, diretora aposentada de escola pública e coordena esse projeto do cooperativismo nas escolas. Como falar em cooperação em uma sociedade altamente competitiva? Como estamos educando nossos filhos? Será que temos plena consciência do exemplo que estamos sendo para crianças e adolescentes? Eu penso que a criança ela é educada pelos pais e pela escola. Então, numa linha direta com os pais e a linha direta com os professores. Nessa relação com os pais e os professores, eles tendem a estimular a competição porque já está inerente neles, é o modelo que eles tiveram, que eles vivenciaram enquanto crianças dentro das suas casas e dentro da escola. Às vezes numa coisa simples, como por exemplo quando o professor pergunta assim, vamos fazer uma brincadeira de tabuada, meninos versus meninos, quer dizer, ela está estimulando a competição sem ter consciência que está estimulando a competição. Quando os pais, por exemplo, resolvem pedir para os filhos, vamos ver quem arruma o quarto primeiro, né? É a mesma questão no sentido de estar estimulando a competição sem ter consciência que está estimulando a competição. Agora, a competição, o indivíduo que compete, ele está muito voltado para ele mesmo, porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ter o melhor, e nesse processo da competição, ele acaba, quando não consegue, ele acaba tendo um grau de frustração muito grande. E para conseguir, ele acaba tendo que derrubar o outro. Então, o que eu penso é que os pais e os professores e educadores têm que pensar nesse momento como é que eles estão educando os filhos, qual é a intenção deles, eles estão educando para a cooperação ou para a competição. E a cooperação, ela já é um processo de vivência onde o indivíduo não está voltado para ele está voltado para o nós, é ele e mais os outros. E a vivência da cooperação, que é uma habilidade social, ela envolve outras habilidades sociais, que é a questão do saber ceder, o compreender, o se comunicar, o saber ouvir. Então eu acho que talvez a forma que a gente conseguir mexer um pouco nessa estrutura da competição dentro de casa e dentro da escola, seja no primeiro momento estar refletindo, eu estou educando meu aluno, eu estou educando meu filho para quê? Para a cooperação ou para a competição? Por que os valores humanos estão sendo deixados de lado na convivência em sociedade? Eu acredito que a cooperação seria a forma de estar resgatando os valores sociais e os valores humanos. Agora, o como fazer isso é muito difícil, porque a gente está numa sociedade extremamente competitiva e capitalista, onde os valores humanos, os valores sociais são deixados de lado. Porque o que realmente vale nessa nossa sociedade é o ter. É você consumir, consumir, consumir. E nesse processo de consumo, a gente acaba vendo que eles vinculam o consumo ao prazer das coisas materiais. E as coisas materiais, elas são efêmeras, elas mudam muito rapidamente. Então, a gente vê assim nos adolescentes a questão do celular. Eles têm um celular, se a família tem condições financeiras de comprar o último celular que sai, ele se dá por feliz. Depois que ele aprendeu a explorar aquele celular, aquilo lá já não é mais tão importante para ele, ele quer o próximo. Então, a busca do prazer fora do ser humano, ela é muito perigosa. A pessoa tem que compreender que ela tem que existir um equilíbrio entre o externo e o interno dele, entre os processos de introspecção, o se voltar para dentro, ver quais são os valores realmente que prezam na vida deles, os valores que lhe traz paz, felicidade, tranquilidade. Porque, na verdade, seja no processo de competição, seja no processo de cooperação, o indivíduo busca a felicidade. E agora, onde é que ele encontra a felicidade por mais tempo? Onde é que ele encontra a felicidade de um todo? Com certeza, através dos valores humanos e através da cooperação. Como é possível para os pais promover mudanças na educação para ter filhos que tenham autonomia? Hoje, crianças e adolescentes sofrem até uma certa ansiedade pelo consumo e buscam a autoafirmação no que está do lado de fora. Eu penso que o pai tem que começar a trabalhar com os filhos no sentido de ensiná-los a enxergar o outro. Quer dizer, um irmão enxergar o outro,
ensinar o filho a se colocar na posição do outro, em termos de colegas, enxergar que existe uma diferença social muito gritante no mundo, o valor real daquele objeto que está sendo comprado, não só o valor real em termos financeiros, mas o valor social daquilo, a finalidade daquele objeto. Antigamente a gente falava muito sobre consciência crítica, então é resgatar um pouco dessa consciência crítica, não no sentido de ficar criticando, mas no sentido de entender para que é que serve aquilo. Quer dizer, à medida que eu sei que o consumismo está aí, por exemplo, eu tenho que mostrar para os meus filhos, para os meus alunos, que para que é que serve isso e o quanto isso é importante para a vida deles. Porque à medida que eles consigam avaliar isso, eu acho que é o processo da consciência crítica. Quer dizer, de repente, está aqui o celular com todas as possibilidades e os recursos que ele tem, mas eu não preciso de todos esses recursos, eu preciso apenas de 2 ou 3. Então eu não preciso gastar o meu dinheiro com esse celular. É ele ter direito de optar conscientemente. E eu volto a pensar que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar e parar para pensar é sobre o momento que a gente vive, o que é o importante para a gente, quais são os valores, a questão da tomada da consciência, né? E através disso a mudança de comportamento. Eu acho que é um desafio e a gente está tentando buscar respostas para isso e batalhando nos trabalhos que a gente tem feito, né? Quer dizer, como tentar alterar esse mundo, essa enxurrada de consumismo que o capitalismo está impondo na gente. E aí tem toda uma justificativa econômica, justificativa social, e é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. Né? Perfeito. E com certeza é através dos resgate dos valores humanos e sociais. Com certeza, o caminho é por aí.